A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele, amém? Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia, sua esposa pastora Aline Malafaia. Sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui, meus irmãos, trazendo pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como material de base, como lição, o material elaborado pela editora Betel. Nesse terceiro trimestre, nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. E esse material foi elaborado pelo nosso bispo Abner Ferreira, que tem nos abençoado grandemente durante todo esse trimestre. Então, nosso objetivo aqui é trazer algumas informações para que os nossos professores, junto com o auxílio do Espírito Santo e com seus conhecimentos também, possa dar uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos. Se você está chegando a primeira vez aqui no canal, seja bem-vindo, que Jesus te abençoe, que você possa participar conosco também aqui desta pré-aula. E a lição de hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a redenção em Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus. Então a gente precisa aqui entender que nós já estamos no final do trimestre, é a penúltima lição para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, e nós vamos falar sobre a redenção da raça humana que veio através do sacrifício vicário, quando Cristo se coloca no nosso lugar. Ele não tinha culpa, ele não tinha pecado, ele não tinha afastamento do Pai, mas ele se coloca no nosso lugar, se faz pecador no nosso lugar, cumpre a sentença que era para a humanidade, para o ser humano, vem sobre ele para que nós pudéssemos ter vida, para que a gente pudesse ser livre do pecado e pudesse assim ter uma caminhada e se reconectar com o Pai. Por isso é sacrifício vicário, porque ele se coloca no lugar do verdadeiro culpado, que era toda a raça humana. Então a gente percebe que lá no Éden, lá quando o homem errou, quando Adão e Eva caíram no pecado, eles trouxeram uma sentença de morte para toda a humanidade, porque o pecado faz separação de Deus e o homem, meu. Então não havia mais como a gente se relacionar com Deus se não houvesse aqui alguma coisa que pagasse, alguém que pagasse o preço pelo nosso pecado para que nos reconectássemos com o Pai. Então Cristo é um sacrifício vicário, é o sacrifício perfeito que uma vez feito já é suficiente para livrar o homem do poder da morte que vem através do pecado. Então destaque isso para o seu aluno. O nosso texto áureo vai trazer como base João capítulo 14, verso 6, que é onde Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então destaque isso aqui, meu irmão, preste bem atenção, não deixe de destacar para o seu aluno que somente Cristo, é somente Ele, o sacrifício dele é perfeito, é único, é suficiente. E é somente Ele que leva ao Senhor, somente Ele que conduz ao Pai. Ninguém vai por seus próprios méritos. Por isso vem dizendo, é por Ele, né? Ninguém vem ao Pai. Ou seja, ninguém vai porque não temos como fazer de forma ativa. Só podemos chegar ao Pai sendo conduzidos por Cristo. Por isso ele diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, não há nenhuma maneira do ser humano ir sozinho e não há outra pessoa que possa conduzi-lo. Por isso ele está dizendo, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Destaque isso para o seu aluno aqui mesmo. É uma das grandes verdades do Evangelho que nós precisamos sempre carregar e levantar a bandeira, que somente através de Cristo não há complemento, não há outro nome, não há outra maneira, não há outro ser humano, não há outra forma, a não ser somente por Cristo que nós chegamos à
o Pai? Quem acrescenta? Quem coloca outra pessoa? Quem coloca outro livro? Quem coloca outra visão para tentar chegar e diz que todos os caminhos levam ao Pai, que pode ajudar, que pode complementar, está fora da versão bíblica, está fora da visão bíblica. Grave isso para o seu aluno. Nós somente vamos ao Pai, somente somos conduzidos ao Pai que está nos céus através de Cristo. Somente Ele é suficiente para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então, grave isso, destaque isso para o seu aluno. Aí vem a verdade aplicada, que fé e arrependimento e perseverança são condições para desfrutar das bênçãos da gloriosa e perfeita obra de redenção consumada por Cristo. Aqui é uma verdade muito importante para que nós destaquemos. Cristo fez por amor, Cristo se colocou no nosso lugar, fez o sacrifício vicário, mas existem condições para que o homem receba, usufrua dos frutos dessa redenção, desse sacrifício, desse plano de redenção. Existem coisas que o homem tem que fazer, por isso a Bíblia vai dizer que o céu é conquistado através do esforço. Tem que ter a necessidade de um arrependimento, meu irmão. Um homem não vai ao céu, não vai para chegar no céu, não vai chegar ao Pai de qualquer maneira, só porque Jesus já fez, já pagou por mim na cruz, tá tudo certo, eu vivo de qualquer maneira aqui, e aí depois o sangue de Cristo está sobre a minha vida, ele já fez o sacrifício pela humanidade, eu vou chegar no céu. Não, não é assim, meu irmão. Não é assim. Nós precisamos entender que temos que tomar uma atitude de fé. É aquele que nele crê. Você precisa acreditar, e quando você crê no que Jesus fez, você crê que ele é filho de Deus, você crê e recebe o amor de Deus sobre a sua vida, você quer o agradá-lo e você procura não pecar mais, viver uma vida de retidão, de vida de santidade. É necessário fazer a nossa parte, sim. É pela graça, mas não é de graça. Destaque a salvação, a redenção, Jesus fez, meu irmão. Preste bem atenção, Jesus fez aquilo que nós não poderíamos fazer. Nenhum homem poderia se salvar sozinho, nenhum homem poderia pagar pela sua salvação, ninguém conseguiria resolver esse problema por seus próprios méritos. Então o Senhor veio através do plano perfeito, planejado antes mesmo que o mundo existisse, para fazer o que nós não poderíamos fazer, que era se colocar como sangue perfeito para poder pagar a dívida da humanidade, para poder reconectar a humanidade com o Pai. Isso Deus fez por nós, por amor. Mas tem a nossa parte, meu, que é isso aqui: fé no que Jesus fez, se arrepender do pecado e perseverar seguindo ao Senhor, perseverar em obediência, perseverar na santidade, perseverar na comunhão com Deus, em agradá-lo, em amá-lo. Por isso nós precisamos destacar, é pela graça, mas não é de graça. Então, destaque isso para o seu aluno. Texto de referência, meu irmão, João capítulo 1, João capítulo 3, né, que o nosso comentarista ele coloca aqui para nós. E aí eu destaco o João capítulo 3, verso 16, né, que vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é a chave do Evangelho. Deus deu, é grátis, é pela graça. Ele deu o seu Filho perfeito para morrer por nós, para sacrificá-lo e assim a gente ser reconectado com o Pai. Porém, tem o detalhe nosso: por aquele que nele crê. Tem que crer, tem que acreditar, tem que se arrepender, tem que escolher, tem que viver. Então não é somente pela graça, mas é também pelo nosso esforço. Existe uma parte que nós precisamos fazer, sim, meu irmão. É uma decisão que nós precisamos tomar para alcançar o que Cristo fez por amor, pela sua graça para a nossa vida. Amém? Então destaque isso para o seu aluno. E agora, entrando na própria lição propriamente dita, ela vai dizer que o plano divino
é resultado suficiente para que a gente pudesse alcançar o Pai, para que a gente pudesse ser resgatado da nossa vã maneira de viver, né? Então aqui destaque mais uma vez o suficiente, né? A obra perfeita da redenção através do sacrifício de Cristo é suficiente. Grave bem, destaque bem essa palavra para o seu aluno. Suficiente, é único, não precisamos de complemento, não precisamos de outras coisas, é suficiente para que a gente seja resgatado do pecado, resgatado da nossa maneira errada de viver e pudéssemos viver de forma correta, santa, através do sangue de Cristo, para podermos ser redimidos e podermos assim ser reconectados e termos novamente relacionamento com o Pai. Amém? Destaque isso para o seu aluno. Aí no capítulo 1 vai dizer que a promessa de um Redentor se cumpre. Lá no Éden, quando o pecado entrou, o que acontece? O Senhor onipotente, onipresente, onisciente, nunca é pego de surpresa. Ele já sabia que o homem ia cair, que aquilo tudo ia acontecer. E quando ele vai trazer ali as consequências, né, que o homem ia ter que trabalhar, né, que a mulher ia sofrer as dores do parto e que a serpente ia rastejar, ali Deus já traz a sentença também com uma promessa, que iria da semente de uma mulher nascer um que esmagaria a cabeça da serpente. Então destaque isso para o seu aluno. O plano da redenção é antes do mundo ser fundado, e no início do mundo ser fundado já tinha o plano de redenção. E essa promessa foi cumprida, né? Ia nascer da semente da mulher alguém que ia pisar na cabeça da serpente, ou seja, Jesus Cristo, quando ele nasce, muitos anos depois, era cumprimento da promessa. Então destaque para o seu aluno que Deus sempre cumpre as suas promessas, meu irmão. Mesmo que passe muitos anos, mesmo que o tempo passe, fiel é aquele para cumprir aquele que prometeu. Então ele prometeu que iria nascer e nasceu Jesus Cristo de uma virgem, da semente de uma mulher. Destaque isso. Quem tem semente é o homem, a mulher tem o terreno fértil para que a semente brote e dê frutos. Mas aqui Deus traz uma maneira diferente através do seu poder, que da mulher iria nascer, da semente da mulher. Somente Cristo teve esse nascimento especial, sem a participação do homem carnal. Somente Cristo teve esse nascimento através de uma virgem, porque assim foi o plano do Senhor, para que ele já pudesse vir sem ser contaminado pelo pecado. Tamanha a perfeição, tamanha a santidade do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. O plano da redenção, meu irmão, não havia nenhuma chance. Como eu já falei, nenhum homem conseguiria comprar, nenhum homem conseguiria cumprir a lei, nenhum homem conseguiria fazer ser suficiente para ser salvo. A Bíblia vai dizer que aquela alma que pecar seria morta, então não tínhamos como resolver. E aí, por causa disso, o Senhor já tinha preparado um plano de redenção através de Jesus Cristo. Ele assume nossas culpas e se entrega por amor a nós. Veja que ele vem por amor, assume e se entrega. Ele não vai para a cruz por causa de Roma, ele não vai para a cruz por decisão de Pilatos, ele não vai para a cruz por causa dos judeus, do Sinédrio, ele não vai para a cruz por causa de Caifás e por causa de Anás, por vontades dele. Não, ele vai para a cruz porque ele quis, ele foi para a cruz porque ele se entregou em nosso favor. É por amor e por sua própria vontade, porque ele é soberano, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele só faz aquilo que quer. Então destaque isso para o seu aluno. Jesus foi para a cruz por amor e por sua própria vontade, para que nós pudéssemos ter a chance de sermos salvos novamente. Destaque isso. Nós estávamos condenados, vivíamos escravos do nosso pecado, não teríamos escolha, já seria uma sentença. O homem já nasceria, né, com a condenação, ou seja, ele nasceu, ele ia crescer, ele iria morrer e ia para o inferno, viver
uma vida longe do Senhor, porque a consequência do pecado é viver longe de Deus mesmo. Então, para longe de Deus foi criado quem? O inferno, para viver ali as pessoas que se afastam de Deus, os demônios, né, que se rebelaram contra o Senhor, que se tiraram da relação, que se desviaram do relacionamento com Deus, e eles são lançados no inferno. Então a humanidade já teria esse mesmo destino por causa do pecado mesmo. Só que através do sangue de Cristo, agora a gente tem a escolha. Quem crê no Senhor, ele não perece, mas quem escolhe não crer, esse perece e continua uma vida longe do Senhor para todo sempre, durante toda a eternidade. Então hoje a gente tem uma escolha. Cristo na cruz nos dá a chance de escolher se nós queremos crer e receber esse plano de redenção sobre a nossa vida, ou se vamos desprezar e viver a consequência da morte eterna e de viver uma vida durante toda a eternidade longe do Senhor, vivendo no tormento eterno do inferno. Então hoje tem na mão do ser humano a escolha, o caminho da vida ou o caminho da morte. Então destaque isso para o seu aluno. A redenção só em Jesus. Todo ser humano precisa saber que só existe um plano de reconciliação com o Pai, e esse plano é Jesus Cristo. Aqui é o ponto-chave. Não existe outro caminho. Nós precisamos destacar. Há uma estratégia do diabo nos dias de hoje de colocar aquela coisa do não, pode ir para outras religiões, pode ir por outros caminhos, pode seguir outros nomes. No final você vive direitinho, no final tudo vai chegar em Deus. Não é verdade, isso é mentira do diabo, porque a Bíblia vai dizer que somente Cristo, Ele é o único verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, não é um caminho, não é um dos caminhos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém é conduzido ao Pai se não for por Cristo. Então destaque isso para o seu aluno. Redenção do pecado, escolha, chance de se livrar do inferno, da morte eterna, somente através de Cristo mesmo. Não tem Maria, não tem José, não tem Raimundo, não tem nada que venha completar, que tenha outra chance. Não tem Buda, não tem ninguém que possa resolver se não for através de Cristo. Destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.3, ele vai falar sobre a obra redentora. Na cruz, Jesus consumou sua admirável obra redentora, né? Como discípulo de Cristo, nós precisamos pregar para toda criatura que na cruz do Calvário está consumado, está feito, tetelestai, né? Não é assim que Jesus fala? Tetelestai. Essa palavra é fundamental ali para nos mostrar que está pago, que está quitado, que estamos livres, que não há nenhuma culpa mais sobre nós, e agora você tem o direito de escolha do caminho de vida e do caminho da morte. Está consumado, tetelestai, ou seja, está pago, está quitado. Quando alguém devia alguma coisa e alguém pagava, eles colocavam o carimbo na certidão. Tetelestai, está pronto, está pago. Quando o sacrifício era perfeito no templo, quando tudo tinha sido feito conforme a lei de Moisés, tudo dava certo, tudo o sacrifício foi feito correto, eles colocavam tetelestai, está pronto, está consumado o sacrifício. Essa palavra ela tinha vários significados de término, né? De coisa paga, de coisa quitada, de não há mais dívida, de não há mais nenhum tipo de rusga, de rachadura na relação. Então agora está quitado, está pago. Por isso Jesus vai dizer, tetelestai, está consumado na cruz do Calvário a nosso plano de salvação, a nossa chance de estarmos vivos se crermos no Filho de Deus. Então ali Jesus fez perfeito. Por isso, não há complemento, por isso não há outro caminho, por isso não há, porque quem fez perfeito e consumou na cruz fechou, Não há mais nada que se possa fazer da agora para depois. Tudo já foi feito, tudo já foi feito na cruz do Calvário através de Cristo. Por isso, ele é a obra redentora confirmada na cruz. E nós, como os discípulos de Cristo,
precisamos anunciar essa consumação, essa obra perfeita, essa obra única e suficiente precisa estar sempre sendo pregada por nós, falando para todos, para que todos saibam que é somente através de Cristo que se alcança o céu. Então a gente fecha aqui o capítulo 1 dizendo: Jesus assumiu as nossas culpas e se entregou por amor a nós. Destaque aí para o seu aluno. No capítulo 2 ele vai falar suficiente e perfeita obra de redenção, né? Então nós vamos ver que é desse testemunho, né? Essa obra de redenção, ela foi feita antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo, né? Então a gente vê aqui a provisão, o cuidado, a manifestação da salvação de Deus já para nós, antes mesmo de nós existirmos, Deus já tinha preparado. E quem aceita esse plano, quem vive neste plano, está pronto para receber as riquezas da benignidade de Deus para conosco. Então nós só conseguimos viver a plenitude de Deus, as bênçãos que Deus tem sobre a nossa vida, quando nós reconhecemos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No tópico 2.1 ele vai falar sobre a preciosa redenção, né? A redenção do ser humano provém da infinita graça, da misericórdia e do amor de Deus. Destaque isso para o seu aluno. Mais uma vez nós vamos ver graça, misericórdia e amor de Deus. Então não é mérito humano, não é através da força, não é através do dinheiro, não é através da sabedoria humana. Não, nenhum ser humano consegue alcançar a salvação da sua alma por seus próprios méritos, meu. Por quê? Porque veio através da graça, da misericórdia e do amor. Deus é louvado como redentor da graça humana. Redentor é aquele que paga, é aquele que entra no lugar, é aquele que redime, é aquele que salva, né? Aquele que compra, né? Então a gente precisa entender que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi Ele que nos comprou na cruz do Calvário e agora nós pertencemos a Ele. Por isso estamos prontos para viver tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. É direito nosso, é nossa herança, porque Ele nos comprou e Ele tem direito a passar para nós tudo que Ele tem, porque nós fomos comprados por Ele, fomos feitos filhos de Deus para aqueles que nele acreditam e que nele crê, né? Então a carta dos Hebreus ele nos revela que o Filho de Deus, pelo seu sangue, entrou no santuário e efetuou uma eterna e suficiente redenção. Então Jesus foi o sacrifício perfeito. Depois dele não precisa mais de sacrifícios. Tanto é que o véu do templo se rasga justamente para dizer: acabou essa parte de matar animais, de sangue de animais, isso acabou. Porque agora nós temos um sacrifício único, perfeito e suficiente. Depois que você lava, meu irmão, as suas vestes no sangue do Cordeiro, você já está pronto, você já está redimido do pecado. E agora você precisa viver como um redimido para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então destaque isso para o seu aluno, que o sacrifício é perfeito e suficiente. Aí depois no 2.2 vai dizer: o nosso Redentor vive, meu irmão. É a base do Evangelho. Jesus veio na cruz, morreu e ressuscitou. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Aí eu gostaria de destacar para os irmãos aqui o seguinte, que o dicionário Unesp do português contemporâneo, olha só, o dicionário, né? Olha como é que ele define o que é redenção. Ele vai dizer que é o resgate do homem por Jesus Cristo através da sua morte. Portanto, a redenção é proporcionada pelo Filho de Deus. Ou seja, o próprio dicionário, uma literatura cotidiana do dia a dia, ela mesmo já diz Jesus, ó, o resgate do homem por Jesus Cristo através da sua morte. O próprio dicionário já define que você só pode ser redimido através de Jesus. A redenção é o resgate do homem por
Jesus Cristo através da sua morte. Olha que coisa! O próprio secular, a própria literatura do mundo, a própria literatura cotidiana, reconhecendo que somente através de Cristo nós somos redimidos. Olha que coisa interessante. No tópico 2.3, a necessidade de redenção. O encanto do pecado leva o ser humano a caminhar por seus caminhos, meu irmão. A necessidade da redenção é fundamental. Para quê? Para que você possa voltar a se relacionar com Deus e possa morar com Ele durante toda a eternidade. Já imaginou alguém morar na casa de alguém que se não se dá, se não se relaciona? Não existe isso. Não tem como você querer morar no céu se você não se relaciona com o dono do céu, meu irmão, que é Jesus Cristo. Se você gosta mais de se relacionar com o pecado do que com a santidade do Deus, que dono do céu, para onde você quer ir. Então não há como você viver no céu se não for redimido pelo sangue de Cristo. Então preste bem atenção, o ser humano, ele vive no pecado. A tendência é ele viver pelo encanto do pecado, ele está cego, ele vive nas suas próprias concupiscências, fazendo as suas vontades e pensa que está tudo bem, está tudo certo, ele está vivendo naturalmente, vivendo, satisfazendo os desejos da sua alma, da sua carne. Vive no pecado. O pecador, ele não vê o final, ele só vê o início, só vê o caminho gostoso, mas o caminho parece bom no início, mas no final é caminho de morte. Essa é a situação do pecador. Ele vive uma vida achando que está tudo certo, que está tudo bem, porque ele está vivendo ali aquele momento que o pecado traz de bom. O pecado agrada, o pecado atrai, o pecado engana. Só que no final tem problema, tem morte, tem destruição. Então, meu irmão, para que a gente saia disso, precisamos ter sido resgatados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício dele. Através de Cristo é que nós venhamos novamente ser amigos de Deus, porque antes fomos sempre sendo inimigos de Deus, porque vivemos no pecado. Quem não nasce do alto não pode entender o reino de Deus e nem entrar nele. Então nenhum ser humano consegue se resgatar através de boas obras, através de dinheiro, através de conhecimento. Não dá mesmo. Para se reconectar com Deus, precisamos ser livres do pecado. Para ser livre do pecado, somente através da redenção do sangue de Cristo sobre a nossa vida. Então a gente fecha aqui o capítulo 2 dizendo: o principal benefício da obra redentora do Filho de Deus é a salvação, porque não conseguiríamos fazer sozinhos. Vivíamos na legalidade, no pecado, e isso nos afastava do Pai. Somente Ele pode nos salvar dessa situação, nos salvar do pecado, dessa escravidão, para que a gente possa então viver novamente com o Pai. Destaque aí para o seu aluno, amém? Glória a Deus. E o capítulo 3, meu irmão, para a gente finalizar a aula, vai falar sobre os resultados do plano divino. O nosso Senhor consumou a obra, mas é preciso arrependimento e fé por parte do ser humano. E quem tem essa fé, quem se arrepende dos seus pecados, confessa e crê no Senhor Jesus, olha o que ele recebe. O resultado dessa fé, desse arrependimento, dessa confissão, dessa decisão que a pessoa toma, ela traz resultados, ela traz recompensas, e a primeira dela é sermos feitos o quê? Filhos de Deus, meu irmão. Então agora a gente tem que entender que você só consegue entrar na família de Deus, você só consegue ir morar na casa de Deus, você só consegue se relacionar como uma família com Deus, fazendo o quê? Aceitando a Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador. Confessando, né? Para que você possa assim ser feito filho de Deus. Porque João diz no seu evangelho que todo aquele que nele crê foi recebido o poder de ser feito filho de Deus. Então agora você não é um bastardo, você não é um largado, você agora é um filho de Deus por adoção através do sangue de Cristo. Então assim nós podemos usufruir
do céu. Então o primeiro resultado é agora você que era inimigo, você que era bastardo, você que era separado do relacionamento com Deus, agora através de Cristo nós somos filhos legítimos, filhos do Senhor, e por causa disso temos direito a receber tudo que o Pai tem de melhor como herança, tudo que Deus conquistou na cruz do Calvário como herança, porque agora nós também somos filhos e todos os filhos têm direito à herança do seu Pai, amém? Então destaque isso aí para o seu aluno. Resultado do plano de redenção é a gente receber esse poder de sermos chamados filhos de Deus, amém? Destaque aí, é muito bom, é um grande privilégio, é a melhor coisa que o homem pode ter, é ser chamado de filho de Deus. Pense nisso, destaque isso para o seu aluno. O que adianta o homem ter dinheiro, ter casa, ter fama, ter destaque, mas ele é conhecido no céu como inimigo de Deus, como bastardo, como aquele que está fora do relacionamento com Deus? A maior graça que nós recebemos é sermos chamados de filhos de Deus, porque aí nós viveremos uma eternidade ao lado do nosso Pai que está nos céus. Então destaque isso para o seu aluno. Não adianta ter tudo e ser inimigo de Deus. Não tem como o homem suportar e viver dessa forma. Então destaque isso para o seu aluno. A Bíblia diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então nós precisamos ser filhos, nós precisamos ser cuidados, ser tratados pelo Pai, e por isso nós temos essa graça de sermos chamados filhos de Deus por adoção através do sangue de Cristo. O outro resultado, grande graça que nós temos é o que? A presença do Espírito Santo. Somente os que estão em Cristo, somente os que vivem com Ele, somente os que chegaram até o final e perseveraram, receberam a promessa de quê? De receber o Consolador, que é o Espírito Santo. É aquele que nos cuida de nós, é aquele que nos prepara para encontrarmos com o noivo no céu. Essa bênção de ter o Espírito Santo sobre a sua vida somente é para aqueles que aceitam o plano de redenção, para aqueles que foram feitos filhos de Deus. Lembre-se disso. Quando Jesus prometeu, quando ele estava subindo aos céus e prometeu a vinda do Espírito Santo, somente estava lá os discípulos que ficaram firmes até o final, os que se arrependeram, os que tiveram fé, e Judas Iscariotes, que não se arrependeu, não teve fé, não estava ali presente para receber essa promessa, porque essa promessa de ter o Espírito Santo somente é para aqueles que têm compromisso com o Senhor. Então, destaque isso aí. E através do Espírito Santo é que nós conseguimos nos manter livres dos pecados. É através do Espírito Santo que nos fortalece para resistir à tentação e à inclinação dos desejos maus que vêm da carne. Então nós precisamos da presença do Espírito Santo para que ele nos segure, para que a gente não caia na tentação de viver novamente no pecado. Ou seja, Jesus nos salva, nos lava, nos limpa, e o Espírito Santo nos ajuda a nos manter limpos, conforme Cristo fez o trabalho lá, nos vestiu com a roupa de noiva, nos lavou as nossas vestes do sangue dele para nos limpar do pecado, e o Espírito Santo cuida de nós para que a gente mantenha a roupa limpa para aquele grande dia, mantenha o vestido limpo, assim como na noiva, quando ela veste a roupa, quando ela coloca o vestido, não tem aquelas pessoas que ficam ali ajustando, segurando a barra do vestido para não sujar, para que fique tudo conforme foi feito. Então o Espírito Santo faz exatamente isso. Ele nos mantém limpo, ele nos dá força, ele nos ajuda, ele nos controla, ele nos segura para que a gente não viva novamente na forma suja do pecado. No tópico 3.3 nós vamos falar paz com Deus e a paz de Deus. Aí, meu irmão, aqui mais um resultado. Quando você é filho de Deus, quando você vive a redenção que Cristo traz, olha o que acontece, você tem paz com Deus. Por quê? Quem não tem o Filho, quem não tem o sangue, quem não foi comprado pelo plano da redenção, pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário, ele é chamado de inimigo de Deus. E inimigo não tem paz com o outro.
né? Então você vive na guerra ali com Deus. É uma situação que o homem vive, ele vive longe, ele vive na guerra, o Senhor vai contra. A mão de Deus é contra essas pessoas porque são inimigos, estão separados. Então não tem paz. O inimigo com o outro, eles vivem em guerra, não tem paz, porque quando tem paz não há inimizade, não há inimigo. Então a gente recebe paz com Deus. E aí depois disso que a gente é feito amigos de Deus novamente, que a gente é feito filho de Deus, aí a gente recebe quem? A paz de Deus que excede todo entendimento. A minha paz vos dou, né? Então isso é para quem tem agora a paz de Deus para viver nesta terra até chegar a hora de chegarmos no céu. Então é a paz de Deus que não nos deixa cair na ansiedade, não é a paz de Deus que não deixa a gente sucumbir às circunstâncias adversas. Você só consegue continuar caminhando mesmo através dessas lutas, porque você tem a paz de Deus, porque Jesus é o príncipe da paz, meu irmão. Então é Ele que nos dá paz. É engraçado que Ele fala isso, né? A minha paz vos dou, né? Recebam a paz esteja convosco. Os discípulos estavam desesperados, trancados dentro de uma casa, né? Com medo dos judeus, de serem mortos pelos judeus, porque Jesus tinha sido morto na cruz do Calvário, e Jesus chega lá ressurreto, e a primeira coisa que Jesus se preocupa em falar para eles é o quê? A paz seja convosco. Eles receberam ali a paz de Deus, que é a que faz a gente continuar caminhando, vivendo, fazendo a obra, apesar das circunstâncias adversas, apesar de tudo ainda não estar bom, apesar de vivemos uma fase difícil. Você só consegue continuar caminhando, indo aos cultos, continua vivo, continua com a sua família, porque você tem paz de Deus. Quem não tem, vai procurar outra coisa, vai se suicidar, vai acabar com a vida, vai tentar resolver de outra forma, cair mais no pecado. Não tem sossego, não tem paz, porque eles estão longe do Senhor. Então, essa é uma das maiores bênçãos que nós temos. Paz com Deus e paz de Deus. Mas é somente para aqueles que creem no Senhor e vivem conforme essa fé de viver ao lado do Senhor, ser feito filho de Deus, ser cheio do Espírito Santo. E uma consequência agora é você ter paz de Deus para continuar vivo e continuar vivendo até a hora que a trombeta trocar e nos levar e nos arrebatar para o céu. Amém? Então Deus te abençoe, que você aprenda aí nessa lição, que você tenha uma aula abençoada na presença do Senhor Jesus, que aprenda os resultados da salvação, tudo que Deus tem para nós, tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Então vale a pena ser fiel, vale a pena se manter firme na presença do Senhor, para que você usufrua disso tudo e naquele grande dia você possa aí viver com Deus, receber a recompensa, receber o fruto do que Jesus já fez lá na cruz do Calvário, que é a vida eterna com o Senhor no céu. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada, e se Deus quiser, a próxima pré-aula já é a última aula do trimestre, e nós vamos estar recebendo novas revistas, novo material para estudarmos o último trimestre de 2025. Amém? Que Deus te abençoe, você tenha uma aula na presença do Senhor Jesus, e até a próxima videoaula, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.